Tem algo acontecendo com a nossa mente. Algo invisível, silencioso, mas brutal. Não é cansaço, não é só estresse, é algo mais profundo, uma atrofia mental, que é coletivo e a gente não consegue colocar um nome. Mas com certeza você aí na sua casa e eu também já estamos sentindo na pele. Você se sente sobrecarregada, mas improdutiva. Consome 1000 conteúdos por dia e ainda assim entende que não absorveu nada. Pula vídeo sem conseguir finalizar, esquece o que pesquisou minutos depois. E isso é exatamente o que iremos falar hoje, sobre o sedentarismo cognitivo, um fenômeno real, estudado, que afeta principalmente mulheres jovens e multifacetadas. E mais do que isso, eu quero te mostrar a real. Quanto que custa isso? Custa a nossa perda de memória, nossa concentração, nosso pensamento, nossa criatividade, nossa identidade. Um pagamento mental que está virando estilo de vida. E que se a gente não parar agora e pensar, vai roubar o que nós temos de mais valioso, que é a nossa clareza. Então esse vídeo ele não é só sobre comportamento, ele é sobre cérebro, cultura, mas também sobre moda, estética e algoritmo, porque tudo isso está conectado. Então se você gosta de moda inteligente, fica comigo até o final que eu tenho certeza absoluta que você sairá muito mais rico do que você chegou. Bora lá falar de moda comigo. Vamos do princípio. O que significa sedentarismo cognitivo? Sedentarismo cognitivo é a incapacidade crescente de pensar com profundidade. Segundo o Google, é quando a mente para de trabalhar ativamente e entra no modo automático. É quando você consome sem processar, responde sem refletir e repete sem compreender. Inclusive, segundo o neurocientista francês Idriss Aberkane, o cérebro precisa de esforço para expandir, preste atenção. E a tecnologia moderna, por mais eficiente que pareça, está nos privando deste esforço. Por quê? Porque tudo é rápido, tudo é pronto, tudo é muito otimizado. Inclusive com o próprio chat GPT, que eu tenho certeza que você usa aí na sua casa, né? Coloca nos comentários se você usa diariamente ou não. E sabe qual que é o mais bizarro disso tudo? A sua mente não foi feita para toda essa aceleração. Pode perceber, eu vou fazer aqui alguns pontos e eu quero que vocês coloquem nos comentários se você se sente representado. Primeiro, você não decora mais números. Você não lembra nem do seu RG, nem do seu CPF, você não lembra o número da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua mulher. Você não lembra de datas importantes, de endereços. Gente, eu mesma não lembro de número nenhum mais. Segundo o Deloitte, nós abrimos mais de 80 vezes por dia o nosso celular. Tem noção? E terceiro, você acelera os vídeos no 2.0. Vídeos, podcasts, áudios e tudo assim, acelerando demais. E mesmo com todo esse aceleramento, você entende que você continua sem tempo. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem mais acesso à informação do que o nosso cérebro consegue captar. E isso não é sobre poder, é sobre sobrecarga. É o que os especialistas chamam, olha isso, de fadiga cognitiva induzida por excesso de estímulo. Estudos da University of California mostram que ao longo de um único dia, uma pessoa média consome o equivalente a 34 gigabytes de informação. Isso é o mesmo que assistir 174 horas de vídeos em 24 horas. Gente, olha a proporção que isso tá tomando. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado desse superlotação de informação? É claro, gente, o cérebro em estado de pane. E a mente exausta, como que ela começa a agir? Ela começa a agir com ansiedade, ela começa a agir com esquecimento, dificuldade de concentração e sentimento de vazio. Pra vocês verem que eu não tô ficando louca. Faz uma reflexão na sua casa. Quando você passa o dia inteiro no celular, você não se sente assim no final do dia? Ansioso, esquecido, com aquele sentimento de vazio, parece que você tá ali exausto mentalmente? Isso é muito preocupante. Porque quanto mais o tempo passa, mais facilidade mastigado vem pra nós e menos nós temos que ir atrás. Algo muito fácil de ver isso na nossa cara é a IA. A IA, ela transformou tudo. As pessoas hoje não precisam mais tirar seu tempo pra fazer um desenho digital,
ou fazer um cenário, ou colocar uma... Não, gente. A IA tá gerando fotos iguais essas para vários e vários influenciadores. Tem, inclusive, uma plataforma que chama Highfield, que eles fazem uns conteúdos, gente, que é assustador, assim. A pele é perfeita do ser humano. Então, a pessoa não quer mais gravar, ela coloca uma IA ali. A pessoa não quer fazer um roteiro, ela vai e joga no chat, ó, me enfia qualquer coisa. Tudo é muito replicado pela IA. Eu mesma, não sei se vocês veem, gente, eu assisto vários vídeos no YouTube que a pessoa tá lendo um roteiro que eu falo, gente, a pessoa não teve o mínimo de pesquisa, a pessoa não teve o mínimo ali, ela não sai, tirou a bunda lá do sofá pra fazer alguma coisa. Então, realmente estamos num momento muito delicado da informação. A tecnologia, ela é claramente não neutra. Porque o Pinterest, o TikTok, o chat, o YouTube, o Instagram, o Google, eles não são vilões, mas eles são neutros. Eles foram sim feitos para facilitar a nossa vida, só que esse excesso de facilidades, quando vira um padrão, ele mata quem? O esforço. E sem o esforço, gente, a mente atrofia. Por isso que eu falo em todos os vídeos desse canal. Eu sempre apoiarei a educação. O que eu faço aqui é educar. O meu papel na internet é ensinar. Vocês me chamam de prof. Eu tenho esse propósito da minha vida. Eu sempre prometi pra mim que eu queria trazer um foco em como as mulheres e os homens podem melhorar quem eles são através da educação. Então eu sempre vou falar pra vocês, estudem, se profissionalizem, tenham um esforço de ir atrás de informação, não queiram tudo beijado. As pessoas estão cada vez mais burras. Eu converso com pessoas que seguem esses padrões de influenciadores que a gente sabe, né, quais são. As pessoas não conseguem ter um mínimo de raciocínio, gente. A pessoa vê besteira o dia inteiro, vê lifestyle, e é jato, e é bolsa, e é isso, e é aquilo. Quando vai ver, ela não tem nada de conhecimento, ela não tem nada de um esforço mínimo pra pensar em algo. E cada vez mais vai atrofiando. Nosso cérebro é igual um músculo qualquer do nosso corpo. Se você quer ter uma bunda maior e uma perna durinha, você vai lá, agacha, agacha, agacha. O cérebro é a mesma coisa, você tem que usar, você tem que dar esforço, você tem que pensar pra conseguir cada vez mais um melhor resultado. Porque o que acontece? Hoje, você não escreve mais, você manda a IA escrever. Você não organiza mais, você tem um template lá no Notion pra fazer toda a sua organização da semana. Pensar num presente, pensar numa escolha legal pra um amigo, pra um familiar, pra um marido, não, gente, pra quê? Você vai lá e pega uma referência, você vai lá no TikTok que dá de presente pro homem, vai, pega e compra. Você busca referências de tudo sempre prontas, modelos de tudo muito replicáveis. E de novo, não me levem a mal, isso pode ser útil, é muito útil, eu uso todas as plataformas citadas, mas quando você faz isso o tempo inteiro, o que acontece com você? Você perde o seu raciocínio, você não tem uma pausa de excesso de informação de outros lugares, você para você de pensar. Olha, estudos da Harvard Business School mostram que a geração mais jovem está se tornando altamente dependente de ferramentas digitais para realizar até mesmo tarefas básicas de pensamento analítico. Gente, pensamento analítico é literalmente o que vai te destacar pela sua vida inteira. Se você não sabe analisar uma situação, se você não sabe julgar uma situação, se você não sabe analisar o mais cru que seja algo, você tá lascado. Por isso que eu falo, é muito importante ser culturalmente rico, é muito importante ir ao cinema, é muito importante ir ao teatro, é muito importante assistir a algo diferente, ler um livro, ler uma revista. Gente, adapte isso ao seu dia a dia, mas tenha assim as suas fontes culturais de vários lugares, porque no final das contas isso te dará o que você tem assim de mais valor e que nunca nenhuma IA ou qualquer coisa vai poder roubar de você, que é a sua análise. É o quanto você consegue analisar uma situação e criticá-la. Isso é muito importante. E hoje, conversando com jovens muito novos, eu vejo que eles não têm nada disso. Eles dependem totalmente de outra figura para ter uma segurança de escolha. Tanto que, ó, eu rodei um estudo aqui para mostrar dados para vocês e eu achei um em 2022 que revelava que 64% dos entrevistados sentiam dificuldade em começar tarefas criativas sem estímulo externo. Isso em 2022, tá? Agora, olha esse aqui. Outro estudo da University of Texas comprovou que só a presença do celular sobre a mesa, mesmo desligado, já reduz o desempenho cognitivo em até 20%. Gente, é muito alto. Que assim, gente, ok, eu entendo. Realmente, todos esses pontos facilitam muito o nosso dia a dia, nos deixam mais rápidos. Mas ao mesmo tempo que nos deixam mais rápidos, eles nos deixam mais superficiais, com pouca consciência. Porque a partir do momento que você não vai lá e pesquisa, por exemplo, eu para trazer um vídeo, eu pesquiso em várias referências, vários estudos, eu procuro, faço isso, pego várias manchetes, junto tudo, faço meu roteiro. Eu tenho uma análise crítica, eu consigo ver onde que eu consigo confiar,
olhar qual que é a fonte que eu consigo confiar. Eu consigo olhar a história de uma maneira diferente, consigo ver diferentes veículos falando da mesma coisa de maneiras diferentes. Eu vejo qual eu acho que é a mais certa, que é a que a galera vai curtir mais, qual que é a frente que eu posso abordar daquele conteúdo, daquele tema. Então é muito importante você ter essa capacidade de analisar as coisas. E a partir do momento que você para de analisar tudo e só vai reproduzindo o que vem de graça na sua mesa, ali tem um problema muito grande, é um elefante branco. O colapso cognitivo, ele não chega com sintomas fortes. Ele não chega com aquela explosão. Sabe como que você identifica que você tá dentro desse buraco? Você começa a entender que a distração é constante, o cansaço é crônico, você nunca deixa de ficar cansado. É uma sensação estranha de você estar sempre online e se sentir sempre ausente. Com certeza alguém aqui que tá me assistindo vai identificar e pôr nos comentários que sente assim. Que a gente tá o tempo inteiro, eu me sinto assim, o tempo inteiro online, parece que eu tô ausente, parece que eu não tô mostrando o suficiente. Tipo assim, eu tenho uma carga bizarra na internet de estar todas as redes sociais postando todos os dias. E o que isso reforça que a gente já sabe, que a OMS já falou, que o problema da geração é totalmente ligado a transtornos de ansiedade e de atenção. Gente, essas são as duas palavras dessa geração. Todo mundo tá ansioso, tá todo mundo com falta de atenção. São transtornos que estarão presentes nessa geração. Tanto que olha isso, o tempo médio de foco caiu de 12 segundos em 2000, nos anos 2000, para 8 segundos em 2022. Gente, isso é menos que um peixe dourado. Você tem noção? O neurocientista Daniel Levitan explica que a multitarefa digital, trocar de aba, checar redes, você ficar em vários aplicativos, cria microchoques no cérebro. Cada interrupção custa entre 10 e 15 minutos de concentração real. Então sabe aquela mania que você tem de você abrir seu celular e ficar pulando em aba, pulando em aplicativo? Aquilo lá dá o pane no seu cérebro. Que assim, pensa comigo, quantas vezes por dia você tá na atenção numa coisa e ela é interrompida? Eu percebo por mim, às vezes eu tô na empresa, tô lá na hora, fazendo reunião, enfim, falando, daí vem um negócio na minha cabeça, uma ideia de conteúdo, alguma coisa, eu já abro o Instagram. Daí quando eu falo, gente, não era pra eu ter abrido o Instagram, era pra eu ter abrido meu Docs pra anotar minha ideia. Quando eu vou ver, eu já tô em outro lugar, com certeza vocês façam isso também, e a gente vai nessa bola de neve, tem que voltar pra atenção, buscar onde eu estava falando. É muito difícil ter ali uma linha contínua de raciocínio. E o que na verdade mais me preocupa com todo esse assunto é a questão de esse excesso de informação, esse excesso aí de você não ter atenção, de você estar muito ansioso o tempo inteiro. Ele acaba tendo um efeito muito grande, a despersonalização das pessoas. As pessoas param de ter uma análise geral da vida dela, então não é só o raciocínio dela que se perde, ela perde o senso crítico dela, então ela para de investir na imagem dela, na roupa que ela usa, no estudo que ela vai fazer, na pós que ela vai fazer, na faculdade, que é tudo muito homogêneo, é tudo muito rápido, muito igual, e isso realmente me deixa bem assustada. E só pra vocês entenderem do que eu tô falando, comparem os artistas de hoje, tá? As grandes artistas, meninas do pop, vou citar alguns nomes aqui que vem na minha cabeça, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Tate, Addison Rae. Vamos comparar essas meninas com meninas, por exemplo, da minha geração lá de 2010, que a gente tinha Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Kesha, que eram mulheres totalmente diferentes, totalmente uma em cada lado, diferentemente do que é hoje, que é tudo muito unificado. Então vocês entendem como a gente pode às vezes analisar a moda, por exemplo, em outros cenários? Olha aí, olhando pela indústria pop já fica claro que a gente perdeu o senso crítico, que tá tudo muito homogêneo. E por que isso acontece? Que a nossa mente, ela não tá mais processando nada. A gente só vai armazenando. Então vai em vários estímulos soltos de vários lados, redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. A gente vai armazenando esses pontos que a gente vê, músicas, livros, vídeos, e não tem nenhuma ordem nem hierarquia de prioridade. É tipo um HD lotado e assim, desorganizado total. Você não tem uma hierarquia. Olha, eu vou focar neste assunto aqui que eu quero me aprofundar aqui. Não, você abre seu TikTok, você vai ver desde o esporte até o teatro, até o cinema, você tá entendendo? É tudo muito rápido e muito igual pra todo mundo. E tem uma coisa que talvez te ajude a entender como tudo isso se manifesta. E não é sobre tecnologia, é sobre o que você vê em você. É sobre o que você veste. Porque, infelizmente, o sedentarismo cognitivo também atinge o seu guarda-roupa. Não sei se você percebeu, mas a gente vive atrás de uma fórmula secreta de como se vestir. Looks prontos, referências prontas, uniforme visual que parece totalmente certo. Só que fala a verdade pra mim aqui nos comentários. No fundo, a gente só quer ser confortável e se sentir confortável na nossa própria pele. E isso começa realmente, literalmente, no seu guarda-roupa, naquela roupa que encosta na sua pele. Ali você começa a ser você. Eu, por exemplo, vi muito disso em mim quando eu comecei a usar Insider.
insider, porque ali tem exatamente o oposto do que a gente vive. Tem praticidade, tem leveza, tem durabilidade, tem um tipo de silêncio no se vestir que a gente não encontra mais. São peças que funcionam sem esforço, que se adaptam ao seu ritmo e que não te trava e não te cobra, porque você pode ter várias leituras e usar com muita versatilidade todas essas peças. Elas desamassam no corpo, regulam o calor, controlam o odor e com tudo isso você economiza tempo, que é o que nós temos de mais sagrado hoje. Não só tempo, né? Energia, ruído visual e de repente você tem mais tempo mental para sentir outras coisas e não ficar se ocupando o tempo inteiro de como eu vou me vestir, porque é muito fácil se vestir com insider. Então você precisa sentir isso na prática. Para tudo que você está fazendo agora, dá um pause nesse vídeo, vai aqui na minha descrição ou também no meu comentário fixado. Já clica no link, faça as compras na Insider. Clicando já vai automaticamente o meu cupom, mas se precisar, meu cupom é Marcela e só em julho teremos 15% de desconto. Gente, eu posso falar pra você, tá? Você não vai se arrepender de investir na Insider. Vai te trazer tanto conforto, vai te trazer todo o contrário do que eu cito aqui nesse vídeo. Porque é na hora de vestir, na hora de você ser você mesmo, que vem toda a sua clareza mental. Então já clica lá e vai fazer suas compras. Que olha aqui todos esses looks que eu tô mostrando meus últimos com Insider, hein? Um mais lindo que o outro. E não sei se vocês perceberam que esse vídeo também é sobre moda. Também é sobre estética. Porque o estilo, a moda, é só a camada visível da estética, da identidade. E quando a mente está vazia, gente, a estética vira cópia. Por que vocês acham que todo mundo se veste igual hoje? Porque vocês acham que tá todo mundo com a mesma cara, tá com o mesmo rosto, o mesmo olho, mudando cor de olho? Que as pessoas pararam de ter um senso crítico até na hora de se vestir. Não sei se você percebeu, mas sabe o Pinterest, gente? O Pinterest mostra 40 looks iguais, exatamente iguais, pra você na sua For You. O TikTok dita beleza, independente de quais são os seus traços, a sua cor, não importa. A mesma maquiagem pra todo mundo. No Instagram, o mesmo body language, o mesmo rosto, o mesmo olho, mesma roupa, tudo igual. E o resultado é uma estética repetida, sem alma, totalmente padronizada. O que chamamos de estilo pessoal virou mesmo um reflexo do algoritmo. Então as pessoas hoje elas não têm mais estilo pessoal, nem elas mais sabem o que elas gostam, o que elas vestem. Olha aí, segundo a plataforma Lyst, a vida útil média de uma micro tendência caiu para 3-4 meses em 2024. Gente, é muito pouco. E ó, isso tem consequências reais, tá? 70% da geração Z relata sentir pressão para mudar constantemente de imagem. Mais da metade afirma não saber como definir o próprio estilo sem que recorrer a influenciadoras. E qual que é o problema disso, gente? A criatividade está sendo substituída pela curadoria compulsiva. E eu já venho falando há muito tempo aqui no canal que a palavra de 2025 é curadoria. Vocês entendem como um vídeo é ligado ao outro, não dá pra assistir um só? Porque é nessa tecla que a gente bate, gente. A curadoria, que é quando você olha e tem o seu senso crítico, o seu senso visual, o seu senso analítico de, ó, eu, Marcela, por exemplo, eu sei como eu gosto da minha maquiagem. A minha maquiagem fica perfeita, na minha opinião, pros meus traços. As cores que eu uso, todas são pensadas pra mim. A maneira como eu me visto, comunico o que eu quero comunicar. A maneira como eu faço as minhas propagandas, publicidades das minhas marcas, elas têm tudo a ver com a Marcela de verdade. A Marcela que usa aquele produto e gosta. Então, assim, tudo na minha vida eu trouxe uma curadoria muito única. Eu não vou deixar de fazer um conteúdo que eu gosto pensando em alcance, pensando em likes. E isso tudo traz uma curadoria muito refinada pra mim. Só que não é todo mundo que pensa assim. Por quê? Porque a gente sabe qual padrão que viraliza. A partir do momento que tem essa comprovação social, as pessoas começam a se sentir mais soltas de aprovarem e estar no meio daquele bololô. E quando você vê, tá todo mundo focando na mesma coisa. Quer um exemplo claro do que aconteceu nessas últimas semanas? Aquela trend, gente, do narrador. Essa é a Laura. E digamos que ela é um pouco obsessiva. Por que obsessiva? A trend de narrador começou muito legal. Quando eu comecei a ver essas coisas de narrador, eu falei, nossa, que legal. Gente, não deu uma semana, eu não conseguia mais engolir. E eu tenho certeza que você parte da mesma coisa aqui. Eu coloquei aqui nos comentários. Eu não conseguia olhar pra essa trend de narrador. Era uma coisa que tava me dando assim, meu Deus, gente, eu via que era narrador, eu passava. Por que acontece isso? Porque as pessoas não colocam suas personalidades mais em nada. Vira tudo reprodução. Gente, eu descobri, que loucura, que você pergunta pro chat como que cada menina faz um conteúdo. Eu já fiz comigo, tipo, qual que é a maneira da Marcela Calaço fazer conteúdo? Você vê lá a minha análise e você pode pedir pra ele roteiros no meu olhar, como seriam os meus roteiros. Mas assim, mesmo você reproduzindo lá, não vai ser a mesma coisa porque não vai ser a minha análise crítica ali. E isso que é o mais importante você entender com esse vídeo, a importância de você sim investir no seu raciocínio, que o seu raciocínio é o que você tem de mais forte, de mais valioso, a sua cabeça que muda a sua vida, a sua cabeça que te leva pra lugares inimagináveis. Você tem que investir no seu raciocínio. Esse ponto de, ai,
igual agora que eu li da pesquisa da Gen Z ter extrema dificuldade em criar um estilo próprio sem olhar as influenciadoras, gente, já é doentio. A pessoa ela não conhece o próprio corpo, ela não conhece as suas proporções, ela não conhece o que faz ela ficar mais bonita, o que faz ela ficar piorada, o que valoriza, o que não valoriza. Gente, isso é muito sério. As pessoas estão perdendo o seu senso crítico graças ao excesso de aceleração de todas as plataformas e também das ferramentas. Então, é legal usar? É legal, mas tem que medir o quanto aquilo vai ser útil na sua vida, que pode ser que te dê mais tempo, mas mesmo com mais tempo você vai ainda estar atrasada, ainda vai estar se sentindo pra trás. Então, é um ponto a olhar com muita atenção, que isso pode acabar com a sua vida. E aí, amores, vem a pergunta mais importante desse vídeo. Então, como que a gente se reconecta, com nós mesmos? Como que a gente faz e coloca o nosso eu pra fora? Lembrando que quando você começar a se posicionar, colocar quem você verdadeiramente é, essa personalidade pra fora, a sua vida muda, tá? De verdade. Primeiro, eu quero falar que esse vídeo não é sobre nostalgia, não é sobre jogar o celular fora, não é sobre não querer tecnologias ou não querer estar pertencente nesse mundo, que não tem como, gente. Quem não tá dentro da tecnologia vai ficar pra fora. Ah, mas é um negócio, não gosta de ser influenciadora. O problema é seu. Quer vender, tem que ser influenciadora. Esse vídeo é sobre recuperar o direito de pensar, tá? Então, ponto 1 é pensar, né? E você que tá aí, é por isso que eu odeio a tecnologia, por isso que eu odeio as redes sociais, esquece, gente. Não dá pra voltar no tempo. Mas o que realmente dá é você voltar a se olhar, reconectar com você mesmo. E quando você se reconecta com você e entende os seus gostos, as suas direções, você tem algo que nunca ninguém pode te tirar, que é você mesmo. Você sendo a sua fonte criativa pra tomar as suas escolhas, todas as suas decisões, sendo você mesmo. Então, assim, primeira coisa, gente, que é um exercício que eu faço e eu já fui julgada 200 milhões de vezes por várias agências que eu passei, que é viver o momento sem filmar. Isso é uma coisa que é muito, muito chata, gente. Ai, coisa chata. Eu sei que eu sou blogueira, eu sei que eu trabalho com isso, mas uma coisa que você nunca vai me ver fazendo, eu sentando no lugar, chegando um prato, ai, gente, não toca, eu preciso tirar uma foto. Tô colocando flash na cara das pessoas, gente. Isso deixa as pessoas doentes. Você nem raciocina o que você acha do sentimento ali de ver um prato, você já para tudo e quer tirar uma foto. Então, tente viver no agora. Tente viver, você pode até tirar uma foto, mas depois você posta, depois você pensa. Tente ter mais esse senso de sou humano, tudo é referência. A partir do momento que você entender que referências não vêm só, por exemplo, de um look de moda ou de um vídeo de moda, você vai entender muito sobre a vida. Porque eu pego minhas referências de um cheiro de uma comida, de um perfume que eu vejo numa loja, uma textura que eu passo a mão num tecido, tudo vira referência e repertório cultural. Segundo ponto, se force a ler um texto inteiro, sem pular lá diretamente pro último parágrafo. Então se force, leia desde o começo, com muita tranquilidade, vai entendendo. Se você não entendeu ali, às vezes a gente lê muito rápido, não entende nada, volta no começo, tente raciocinar, tente entender que isso é algo que eu faço e dá muito certo. Você começa a colocar, tipo, começo, meio e fim na sua cabeça. Você nunca pula diretamente pro fim. Você entende que todo o percurso é sempre muito necessário. Outra coisa que eu escrevi aqui pra falar pra vocês. Espere um vídeo terminar antes de decidir se gostou. Primeiro de tudo, uma coisa muito importante que eu vejo se perdendo na internet é a sua análise crítica em questão de opinião. Você não pode dar um negócio e falar, meu Deus, odiei, meu Deus, eu não quero, meu Deus, não sei o quê. Do nada você vai lá, você descasca o influenciador, você odeia e você nem terminou de ler. Muitas vezes eu vejo em páginas de fofoca, que eles colocam aqueles clickbaits na capa do feed, a pessoa vai lá e tá escrito assim, o jornal tarará falou sobre. Da pessoa, ai, cadê o falou sobre? Por que a pessoa não falou logo? E tá na legenda a entrevista. Então assim, gente, preste atenção em tudo. Assista até o final pra dar sua opinião. Espere, dê todo o raciocínio. Parem de ser acelerados, isso acaba com a gente. Outra coisa que eu tento muito fazer, sempre tento lembrar do que aconteceu no meu dia anterior. Então, às vezes, quando eu tô com a minha memória falha, que minha memória é falha, que, gente, é o meu trabalho, consumi muita referência, eu uso muito minha criatividade pra mais de 40 tarefas semanais criativas que eu já contei. Então, o que eu faço pra ter esse raciocínio sempre forte, ainda mais de lembranças, né, de lembrar as coisas? Eu anoto. Então, às vezes eu esqueço, o que será que eu almocei ontem? Eu lembro, eu anoto. Vem uma ideia de conteúdo, eu anoto. Tudo eu anoto, porque a partir do momento eu ouvi isso de uma professora que eu sempre levo pra minha vida, que a primeira materialização que você tem de algo é no papel e na caneta. Então, pensa em alguma coisa, pega um papel e já começa a escrever, que você vai começar a materializar aquilo. Outra coisa que eu faço muito pra me ajudar com moda, e, gente, é muito legal. Eu dou um pause de olhar referências, eu abro meu armário, pego as peças e falo assim, vou montar a peça com isso, com o que eu tenho. Não vou atrás de reproduzir um look do Pinterest, não vou atrás de nada. Eu realmente tento lá pegar algo do zero e fazer acontecer. E, obviamente, a dica mais importante, quando você acordar, passe 10 minutos pelo menos sem música, sem luz, sem nada. Só sendo ser humano. Só acordando, só vivendo, só respirando, pra entender quem você é e não ter nenhum estímulo externo dentro do seu cérebro. Gente, não é sobre
produtividade, é sobre lucidez. Pensar cansa, mas é aquilo que te devolve a si mesma. E isso nenhuma IA vai fazer por você. Gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, assim como eu gostei de fazer. Eu tava louca pra trazer isso pra vocês, porque eu tava vendo em várias manchetes. Eu falei, cara, eu tenho que trazer a minha releitura pra eles entenderem qual que é a relação disso com o nosso comportamento, com a nossa moda, tudo que a gente tá vivendo que é tão importante ser dito sim. Coisas simples precisam ser ditas. E a gente precisa voltar a nos reconectar com nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou muito desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comentem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Continua aqui no canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E claro, já me siga em todas as redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu tô lá diariamente postando notícias de moda. Terminando esse vídeo, já vai lá, posta esse vídeo nos seus stories. Vamos aumentar cada vez mais a nossa rede de moda, que eu tenho certeza que as pessoas vão amar ter acesso a esse tipo de informação. Obrigada por tudo. Um beijo. Tchau.